pessoal, tudo bem? Então, nos encontramos de volta. Agora eu vou trabalhar com vocês a disciplina de toxicologia, ok? Então, a gente tem duas aulas semanais. Vamos ver aí do que se trata essa matéria. Turma, eu vou fazer aqui um breve histórico, né, só para vocês entenderem do que vai se tratar o nosso conteúdo, o nosso assunto. Tudo bem? Bom, então na Idade Antiga, o período primitivo, existem já relatos de pessoas que se envenenaram. Então existe aqui registros egípcios de 110 páginas sobre anatomia, fisiologia, toxicologia, magias e tratamentos, isso em 1500 a.C., né? Primeiro relato sobre estudo tóxico que existe. 850 a.C., Homero escreveu sobre flechas utilizadas, né, nos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Aqui no Brasil, os índios eles utilizam a substância curare, né, que tem um alcaloide chamado tubo-curarina que eles passam na ponta das flechas. Ele é um bloqueador adrenérgico. Então o curare ele se liga lá nos receptores adrenérgicos e daí faz com que o sistema nervoso central não se comunique, os neurônios não se comunicam com os músculos. E daí o animal ele, ele, ele paralisa, né? Ele tem consciência de tudo que está acontecendo, mas ele não consegue mexer os músculos. É assim que eles caçavam aquele veneno da flecha do índio. Então são exemplos, né, de situações. Também tem no Brasil mesmo uma planta chamada alça-peixe ou arça-peixe, ou timbó, tem na beira dos rios. E então em pequenos córregos de água os índios eles faziam uma represa e daí eles pegavam e moíam o timbó ou alça-peixe, eles batiam na água e aquilo fazia com que os peixes boiassem. Tem o mesmo, tem uma ação muito semelhante ao curare da flecha, tá? Na Idade Antiga existe, né, o filósofo Sócrates. Ele foi condenado a morrer bebendo a amarga cicuta. A cicuta é um alcaloide, a cicuta é um vegetal, e tem um alcaloide chamado cicutoxina, tá? Então, se você fizer chá, infusão desse alcaloide aqui, ela tem grande poder tóxico. Então, mata mesmo, tá? Só que é um vegetal que existe só no hemisfério norte. Aqui no Brasil não existe, né, a cicuta. Mitridas testou antídotos e venenos em si mesmo e usou os prisioneiros como cobaia em 63 a.C. E 82 a.C., né, ocorreu uma lei contra o envenenamento de pessoas ou prisioneiros formulados por Cornélio Sulla. Né, isso aí na região da Europa. Tá? Na Idade Média nós temos, né, Moisés Maimônides, que escreveu o Tratado dos Venenos e seus Antídotos. Alberto Magno, que descobriu e isolou o arsênico. Né? Tome cuidado, pessoal, porque arsênio é um elemento químico. Ele puro na natureza, ele tem comportamento de quase um comportamento. Ele é um semimetal na tabela periódica, mas ele tem um comportamento como se fosse um metal, tá? Enquanto arsênico é a doença, né? Arsênico é o chamado trióxido de arsênico, que conhecido como arsênico branco. Olha aqui, ó, o trióxido de arsênico, tá? Em Bangladesh ocorreu uma política pública de distribuição de água. Bangladesh é um país extremamente pobre, né? E foi feito poços artesianos para suprir a população com água. Só que não foi feita a análise dessa água. E essa água ela tinha uma concentração de arsênico. E aí o que aconteceu? Aconteceu, né, dessa concentração aí de arsênico, ele ter um efeito cumulativo nas pessoas,
né? Ele não tinha uma dosagem, assim, as pessoas que tomam aí até 2 litros de água por dia não tinham, não tinham um envenenamento crônico, um envenenamento agudo, tá? Mas ocorria de que essas pessoas, ao longo do tempo, começaram a desenvolver problemas na pele relacionados ao arsênico. Então, país pobre, foi um horror essa política pública aí de distribuição de água sem análise. E aqui estão alguns sintomas. Se vocês procurarem na internet, por exemplo, essa contaminação em Bangladesh, isso aí ocorreu na década de 70 e tem matado muitas pessoas até hoje lá, tá? Vocês vão verificar, olha só, dos sintomas ali, uma necrose no dedo médio, né, desse senhor, e as mãos também apresentando pontos de necrose. Na idade moderna, a gente tem o Paracelsus, aquela frase clássica, né, que vocês ouviram comigo, inclusive, no estudo da farmacologia, que a diferença de veneno, tá aqui, né, a diferença de veneno e... Deixa eu pegar aqui. A diferença de veneno e remédio é a dose. Lembro dessa frase? Quem escreveu foi Paracelsus em 1500, né? Ramazzini, médico, um dos primeiros a fazer a ligação entre a ocupação do trabalhador e a saúde, né? Então, alguns determinados trabalhadores que às vezes, vamos imaginar uma situação, hein? Um trabalhador de mina de carvão, né? Ele pode ter intoxicação às vezes por sílica, né? Um ceramista, um oleiro, alguém que trabalha em marmoraria, ele pode ter contaminação por sílica, né? Eu não sei a questão aqui em que o Ramazzini ele se baseou, mas eu estou pegando conceitos atuais, né? A questão da sílica é um conceito bem atual. A questão também de profissionais que trabalham em posto de gasolina, tá? O pessoal que trabalha em posto de gasolina também, né? A gasolina é muito volátil, os hidrocarbonetos eles são muito voláteis, então pode ocorrer de eles sofrerem uma contaminação pelo benzeno, né, presente no hidrocarboneto, na gasolina. Então eles têm que ter o tempo de aposentadoria deles é menor, né? Se paga sobre o salário deles a periculosidade, deve existir isso, mas eu só estou dando alguns dados aí que a gente vai ver para frente, tá? O Orfila é chamado pai da toxicologia moderna, né? Porque publicou o Tratado dos Venenos, né? Demonstrou efeitos dos venenos em órgãos específicos, tá? Então, assim, né, pessoal, a gente tem essas situações aqui. E na idade contemporânea, né, em 1908, a professora de Harvard, Hamilton, ela associou os riscos químicos do local de trabalho com as doenças. Então, o que eu falei lá do posto de gasolina, né? Em 1925 é publicada a primeira lista oficial das doenças profissionais devido à intoxicação por diversas substâncias, né? Tinha o saturnismo, que é intoxicação por chumbo, o hidragirismo, que é intoxicação por mercúrio, e o carbúnculo, né, que são as contaminações biológicas. Né? O saturnismo, contaminação por chumbo, quem trabalhava em indústrias onde se fazia o aquecimento do chumbo e tudo mais, né, eles desenvolviam o saturnismo. O saturnismo é a longo prazo e a pessoa ela desenvolve um retardo mental. É, entre 27 e 35 teve o desastre de Hawks Nest, né, que centenas de trabalhadores negros morreram de silicose, ou seja, contaminação por sílica, né, enquanto cavavam um túnel para um projeto hidrelétrico para a União Carbide. Veja, pessoal, trabalhadores negros, né, no início do século passado, né? Claro, eles não eram mais escravos, mas eram o que eles se submetiam, que eles tinham condição aí de trabalho, tá?
E o caso mais famoso aí de contaminação é de Minamata, no Japão. A Baía de Minamata, Minamata era uma vila de pescadores e tinha uma indústria química. Eu não lembro como que era o nome do que era a indústria. Mas enfim, essa indústria ela despejava na bacia de Minamata uma grande quantidade de mercúrio, tá? E que o mercúrio ele era utilizado como um catalisador de reação química. Eu não lembro mesmo do que era, eu acabei esquecendo. Estudei para dar essa aula e esqueci. Mas o fato é que, né, esses catalisadores utilizados nessa indústria, eles eram lançados na Bahia, e vocês sabem que a população do Japão, a base alimentar dele é os peixes. Então, o que ocorria é que as algas é, metilavam e etilavam, né, eles colocavam compostos orgânicos no mercúrio, tornando o mercúrio um organometálico, tá? Um composto organometálico. E esse composto organometálico começava a se acumular em algas, daí os peixes pequenos comiam as algas, né? Um peixe pequeno precisa comer muita alga, então vocês imaginem, vai concentrando, daí um peixe grande vai e come muitos peixes pequenos, então à medida que você vai subindo a cadeia alimentar, vai aumentando o nível de mercúrio nesses organismos. E as pessoas lá se alimentavam, né, de mercúrio. E aí aconteceu, né, esse problema aí, tá? O problema relacionado a, esse problema relacionado à contaminação do mercúrio. Aqui tem algumas fotos, olha pessoal. E se vocês procurarem na internet, vocês encontram fotos. Procurem saturnismo, contaminação por chumbo, vocês vão achar. Isso aqui é contaminação por mercúrio em Minamata, né? Essa foto aqui ficou célebre em 1972, foi na década de 70. Só em 66, um artigo científico comprovou que a contaminação dessas pessoas era por mercúrio. E em 72 foi feita essa foto. Isso aqui é uma menina, e essa menina era cega, surda, e ela não tinha locomoção. E ela acabou morrendo em 1977, né? Quem bateu essa foto foi o fotógrafo americano Eugene Smith, tá? A menina Tomoko Uemura, tá? Bom, daí teve a Lei de Segurança Nacional e Ocupacional do Brasil, em 1970, né? E em 1984 nós tivemos mais um desastre de Bhopal, né? Que são 40 toneladas de agentes tóxicos vazaram na fábrica de pesticida da empresa norte-americana Union Carbide, resultando em milhares de mortes. Eu gostaria que vocês pesquisassem isso aqui, tá? O desastre de Bhopal, tudo bem? Lembrando que o composto que causou a intoxicação é o cloreto de etilmercúrio. Então veja, não é um mercúrio isolado, é um mercúrio, né, organo, eles chamam de organometálico, composto organometálico, tá? Bom, pessoal, além da pesquisa lá de Bhopal, né, que eu gostaria que vocês fizessem para essa aula de hoje, vamos fazer um resumo aqui, o que a gente viu até aqui. A toxicologia, conforme visto nessa aula, apresenta uma evolução importante para o conhecimento científico das ações de substâncias químicas e seus efeitos, muitas delas prejudiciais à saúde do trabalhador. Então, apresentamos o conceito de toxicologia como sendo uma ciência. Então, qual que é o conceito aqui de toxicologia? Vamos grifar aqui. O conceito é ciência multidisciplinar que estuda principalmente os dados causados por agentes tóxicos no organismo vivo e sua prevenção, ok? Então esse é o conceito do nosso estudo, da toxicologia, tá? Ciência multidisciplinar que estuda principalmente os danos causados pelos agentes tóxicos no organismo. E, para finalizar a aula de hoje, tá? Eu gostaria, deixa eu apagar isso aqui, ver se eu consigo. Bom, para a aula de hoje eu queria que vocês fizessem essa atividade de aprendizagem.
De acordo com a questão da base do livro de Bernardino Ramazzini, pai da toxicologia ocupacional, que correlata o trabalho com as doenças, queria que vocês buscassem um exemplo de profissão que mais causa doença pelo trabalhador atualmente. E vocês refletissem sobre o que poderia ser mudado para melhorar a saúde dos trabalhadores. Escrevam isso no caderno, tá, pessoal? No caderno de toxicologia, essa questão aqui.